Bom, pessoal, voltamos aqui, mais uma aula. E agora nós vamos colocar o nosso SSH para rodar. Lógico que a gente vai fazer a instalação desse pacote SSH para que possamos não só ver o seu arquivo de configuração, mas também como habilitar ele para que nós possamos já prosseguir com o Mobo Externe, tá? Então, no caso aqui, vamos entrar com o nosso nome de usuário, no caso o nosso root, a senha que havíamos configurado anteriormente, e está aqui. Ele fala qual foi o último login que você fez, a hora, se tiver tudo certinho no seu sistema, ele vai configurar aí para você essa opção, tá? Então vamos lá. Vou dar aqui um Ctrl L, que é o equivalente ao comando clear, para limpar a nossa tela, né? Eu sou um pouco aficionado com a tela quanto mais limpa possível. E vamos utilizar primeiramente o yum update. Para quê? Para que ele possa escrever os repositórios do sistema operacional. Para quem tiver usando Debian, para quem preferir usar distribuições baseadas em Debian, usa-se o comando apt-get ou apt-get, como alguns costumam falar, tá? Aí no caso dá o apt-get update, tá ok? Tem algumas versões também do CentOS ou de sistemas baseados em Red Hat que utilizam a sigla DNF, o instalador DNF, e consequentemente update também, tá? Isso aí vai de distribuição para distribuição. Nesse caso aqui nós vamos utilizar o yum update. Plugins carregados, e aí ele vai instalar para nós os repositórios. Para quem utiliza o CentOS, ele tem também um repositório chamado EPEL Release, que é um repositório aí para a utilização aí de pacotes que são, entre aspas, fora da base deles, tá? Ele vai pegar, vai fazer todas as atualizações, vai me perguntar se eu quero ou não fazer essa instalação, o Y para Yes, no Enter, e aí ele vai fazer a instalação dos updates, no caso aí as atualizações do sistema. Como tem bastante pacote aqui para atualizar, gente, às vezes, né, dependendo de máquina para máquina, é um pouco rápido, às vezes é um pouco demorado. Isso aí depende não só do tipo de máquina virtual que você está instalando, mas também depende da velocidade da sua internet. Tem lugares aí que a velocidade da internet às vezes oscila bastante. Então, para alguns acaba demorando um pouquinho. Mas geralmente é rápido, tá? Tanto até que temos aí 92 pacotes e já passamos aí dos 50 agora, né? Então acredito aí que voltou um pouquinho, agora vai para 50 de novo. É um pouquinho teimoso às vezes, né? Porque tem alguns módulos do kernel que acabam sendo instalados aí. Pronto. Bom, pessoal, estou aqui novamente. Como vocês podem ver aqui, ó, o processo já de atualização e de limpeza já foi concluído praticamente. Então vai bem no finalzinho do nosso update. No caso aí essa última etapa. E agora, né, ele vai pegar e vai dizer tantos arquivos atualizados, tantos descartados, quantos foram modificados com êxito. Aqui já está bem no finalzinho do update, né? Ele já fez a atualização aí de todos os pacotes, fez uma última verificação e concluiu com sucesso aí o nosso processo de update. Então eu vou novamente dar um Ctrl L e vou agora prosseguir com a instalação do Vim ou Nano, depende também de qual que
seja o editor de texto que você gosta de utilizar. Eu utilizo muito o Vim, então vamos lá, yum install. Só que dessa vez, o que eu vou fazer? Eu não vou passar por aquela parte da pergunta, então eu dou um "-y", que é, no caso, eu estou dizendo para ele que é yes para tudo que eu vou instalar agora. E então vou lá utilizar agora o pacote Vim e, no caso aí, o pacote sshd. No caso, estão os dois separados por espaço, e eu dou um Enter. Aí ele vai fazer toda a instalação. Tá vendo que agora ele não me perguntou se eu quero que seja sim ou não. Então ele vai seguir com a instalação do pacote e das dependências. Então aqui no caso é um processo já um pouco mais rápido do que foi com o update. Então ele vai prosseguir aí com a instalação, 31 pacotes para ser mais exato. E prontinho, finalizou, inclusive listando aí as dependências que foram instaladas. Então, agora vamos lá limpar a tela mais uma vez. E agora o Vim ele está já ativo, e também o SSHD, no caso que seria o nosso OpenSSH, né, de acordo com algumas distribuições. Então, em todo caso, ele vai ficar na pasta padrão, no diretório padrão do etc. Então, cd espaço barra etc barra ssh. Está aqui o diretório do ssh. Então vamos dar um ls aqui só para listar os arquivos. Então a gente tem aqui, ó, dois arquivos principais, que é o que a gente vai utilizar agora, que é o ssh_config e o sshd_config. Então vamos abri-los com o Vim. Vim espaço ssh_config. Tá aqui, no caso, algumas das configurações principais aí do SSH, e eu vou habilitar essa linha aqui, port 22. Como que eu vou fazer isso? Teclo I para inserção e apago esse nosso querido amiguinho aqui, que o pessoal chama de hashtag, outros chamam de sustenido, enfim, né? No caso, esse caractere ele serve para o quê? Para comentar algumas linhas que seriam linhas de comando, linhas de configuração. Outro também caractere seria o ponto e vírgula para algumas distribuições. Para essa é o jogo da velha. Com ele aqui aberto, eu vou apertar aqui ESC, W para que ele seja escrito, e o Q de queijo para sair do arquivo de configuração. Perfeito, eu salvei e saí do arquivo em si. Vamos limpar a tela mais uma vez, um ls para que a gente veja o arquivo. Vamos lá, Vim sshd, esqueci o D, perdão, underline config. Aqui nós vamos também habilitar, né, utilizando a tecla E para inserção, para que nós possamos editar o arquivo. Vamos tirar o comentário do jogo da velha também para a porta 22, porém aqui um pouco mais para baixo eu tenho essa linha aqui, permit root login yes. O que é isso? Como o próprio nome diz, ele permite o login como root, ou seja, como root. Então eu tiro o comentário desta linha também, aperto ESC, W para escrita, Q para quit, ou seja, para sair. O W significa write, né, que no caso é escrever em inglês. Tá aqui. Beleza, agora vamos reiniciar o serviço do SSH. Então vamos lá. Service
sshd restart. Então, no caso aí, ele reiniciou o serviço do SSH. O que a gente faz agora? A partir desse momento, nós não vamos trabalhar mais com essa tela do VirtualBox. Então, nós podemos dar um exit e ele vai retornar para a tela de login. É como se eu tivesse encerrado a minha sessão. Então, próxima aula, a gente vai utilizar o MobiXterm para poder fazer aí as configurações que nós precisamos dentro do Linux, deixando a nossa máquina virtual, né, a tela da nossa máquina virtual quietinha lá no canto dela. Tá bom? Então, até a próxima aula.